Hoje eu fui começar meu projeto Fit, né? Fui correr lá em Copacabana hoje de manhã. E aí eu precisei abastecer a minha moto. Só que eu não consegui abastecer no primeiro posto. Eu tive que ir em 2 postos porque no primeiro simplesmente não tinha gasolina, só tinha etanol. E isso me fez pensar numa coisa muito séria, sabe? A crise, ela não avisa, ela não manda recado, ela não fala dia tal eu vou chegar. Mas ela chega num dia. E se a gente não está preparado para isso, a gente pode ser surpreendido e passar por um aperto gigantesco nesses momentos. É importante falar também que eu não estou falando que a gente está em crise, eu não estou falando que a falta de combustível em um posto específico significa uma crise no país. Eu não estou falando isso. Só que essa situação me fez pensar e nos momentos de crise. Porque a pergunta não é se a crise vier, é quando ela vier. Meu nome é Maurício Leite, eu sou o seu planejador financeiro. Se esse vídeo fizer sentido com a sua vida, eu peço para você se inscrever e deixar seu like, porque isso é muito importante para mim. E deixa eu te explicar uma coisa. Antes de falar sobre uma possível crise ou o que fazer nesses momentos, eu quero só dar uma explicação. Eu tô vendo muita gente falar que é por causa da guerra, a guerra tá chegando, o efeito da guerra já tá chegando nos nossos postos. Isso é verdade, mas em parte. A gente não tá numa crise sistêmica devido à guerra. A guerra, ela afeta o preço do petróleo, não tem dúvida sobre isso. A gente sabe que a interdição do Estreito de Hormuz ele prejudica nessa distribuição, porque ela passa mais de 20% do petróleo. E isso pode encarecer e isso pode gerar uma certa falta, né? Porque com preço muito alto, essas coisas podem acontecer. Só que culpabilizar a guerra pela falta de gasolina, né? Nem de petróleo, mas pela falta de gasolina no posto aqui perto de casa, talvez seja vender uma crise que ainda não existe. Então a guerra, ela influencia sim nessa falta. Então a guerra, ela influencia sim, porque ela mexe com o petróleo do mundo inteiro, mas não é a única causa. Aí na falta de combustível vem problema de logística, às vezes é um atraso. Às vezes é porque o preço ficou elevado demais, ficou muito caro fazer essa movimentação. Então tem outros fatores que vêm. É por causa da guerra? A guerra influencia todos os outros. Mas culpabilizar apenas a guerra é um equívoco. E outro motivo é o medo das pessoas, porque as pessoas com medo têm aquela sensação de escassez. Então, saiu uma notícia que o combustível vai acabar, bate medo nas pessoas. O que elas fazem? Vai todo mundo pro posto abastecer. E aí o posto ele não consegue encher o tanque de todos os carros e isso acaba gerando problema. Então, é claro que o posto dele deveria ter condições? Ele deveria. Num cenário normal isso aconteceria? Provavelmente não. Só que num cenário normal as pessoas não estariam com medo do posto acabar e não estariam indo correndo pro posto para que seu carro ficasse abastecido. Então a gente precisa entender esse movimento para tirar um pouco esse desespero que a gente tá. Só que a situação já é real. O medo já foi instaurado, as pessoas já estão correndo para os postos, a gasolina está acabando já em alguns postos e a gente não sabe para onde o mundo vai. E o problema não acaba na gasolina, porque se falta gasolina, se falta diesel principalmente, os caminhões não rodam. Se caminhão não roda, não tem esse transporte. Lembrando que no Brasil a maioria do nosso alimento ele é transportado por caminhões. A gente não tem uma linha férrea que super estruturada no país para trazer de uma região para outra. Então quem faz essa rota do alimento são os caminhões. E se a gente tem uma crise que falta o combustível do caminhão, ele não roda, não chega o alimento no mercado e o alimento ele tende a aumentar de preço. E isso impacta diretamente no nosso bolso. Então, se você não está preparado para esses momentos, você pode enfrentar alguns problemas. E esses problemas que eu digo, não é que a crise é o problema. A crise, ela evidencia o problema. Ela separa quem está preparado de quem não está. E quem está preparado
para um momento desse? Primeiro é a pessoa que tem o orçamento controlado. Se eu sei quanto que eu gasto, eu sei quanto que eu recebo, se no meu orçamento eu encaixo uma folga financeira todo mês. E eu não tô falando da folga financeira, é um investimento. Não, investimento é uma conta que você tem que pagar para você mesmo. É mesmo com o meu investimento, com todos os meus gastos fixos, com todas as minhas despesas não obrigatórias, financiamentos, existe uma folga financeira no meu mês. Então tem um dinheiro que eu não sei o que eu faço com ele. Então isso é folga financeira. E é um dinheiro que, se eu quiser sair, eu posso sair sem me preocupar. Se eu quiser investir mais, eu posso investir mais. Se eu quiser botar esse dinheiro para um projeto, eu posso colocar. No momento da crise, quem tem essa folga financeira, ela vive mais tranquilidade. Porque imagina que você trabalha todo dia com carro. E aí você precisa abastecer ali 2 vezes na semana. Só que se a gente está passando por esse momento que pode durar ou não, mas a gente está pensando em algo passageiro. Porque se ficar sem combustível durante um mês, o Brasil parou. E aí não tem o que fazer. Não interessa se você tem folga financeira ou se você não tem. Você não vai ter combustível para você porque não tem para ninguém. Mas se é algo de uma semana, a pessoa que tem uma folga financeira, ela consegue pegar o carro dela e encher o tanque ao invés de ficar botando R$50 todo dia. Ou 2, 3 vezes na semana. Vai lá, R$300, encher o tanque. Quem não tem essa folga não pode encher o tanque. Então, esse momento, sendo passageiro, pode impactar muito na vida de quem não tem essa folga. Pode trazer, inclusive, dívida. Eu preciso encher o tanque do meu carro. O que eu faço? Fico no cheque especial. Parabéns. Você está enfrentando agora 8% ao mês de cheque especial. Eu vou pegar um empréstimo para passar por esse momento. Parabéns. A gente pode estar falando de 14% ao mês. Então, toma cuidado com isso. Se você já tem essa folga financeira, pode ser um momento de você pensar o que você vai fazer esse mês para te trazer tranquilidade por mais tempo. Outra coisa que você com folga financeira pode fazer é se antecipar ao problema do alimento. Vai acontecer um aumento generalizado dos preços? Não sabemos. A gente não sabe se isso vai se manter por tanto tempo. Vai acontecer de nos mercados começar a faltar alguns alimentos? Não sabemos. A gente não sabe se isso vai impactar por muito tempo a distribuição do alimento. Esse transporte do alimento de um local para o outro. Só que se tem um risco, quem tem uma folga financeira consegue se antecipar a isso, ir no mercado e fazer uma compra maior. Mas eu já fiz, só que tem aqueles alimentos não perecíveis que você, ou com uma validade um pouco maior, que você pode estocar um pouco e não vai faltar para você nesse momento. Lembrando, eu não estou falando para você chegar e fazer uma compra de R$8.000, eu não estou falando disso. Mas antecipar a compra do mês que vem, por exemplo. Se você tem essa folga financeira, você pode fazer isso. É claro, você tem lugar para você reservar e alimentos que não são perecíveis. Você não vai comprar presunto pro mês que vem inteiro, não tem como. Você não vai comprar o seu pão para daqui a 2 meses. Mas o quilo do arroz, você consegue comprar um pouco mais de arroz, um pouco mais de feijão, um pouco mais de macarrão, molho de tomate. Então essas coisas a gente pode se abastecer um pouco e ficar preparado para esse momento de turbulência. Lembrando que uma crise, eu já falei isso algumas vezes nesse vídeo, se ela se estende por 1 mês, 2 meses, 3 meses, não tem o que fazer, vai faltar para todo mundo. E aí você vai enfrentar um mercado lotado, as pessoas correndo, aquele desespero. Isso pode acontecer, mas a gente não está pensando nesse cenário ainda, porque não tem nada indicando para isso nesse momento. Isso pode mudar de um dia para o outro? Pode mudar. Mas isso vai mudar? Nós não sabemos. Então para de desespero. Só que quem não tem essa reserva, ela acaba pagando mais caro. A crise chega primeiro nela. Porque ela não pode abastecer um pouco mais. Ela não pode fazer uma compra um pouco maior. Porque não existe esse espaço no orçamento. E se decide fazer, isso vira dívida. Então você fica naquela decisão que você precisa tomar. Ou eu me endivido para tentar passar por tranquilidade, ou eu conto com a minha fé. E eu tenho fé que isso não vai durar muito tempo e não vai impactar na minha vida. Então lembra que se você se planeja,
Você tem essa folga financeira, você tem uma reserva de emergência, você consegue se antecipar aos problemas. Porque o problema vai acontecer sempre. E isso pode ser, no caso de uma crise, mas essa crise pode ser outra coisa. Pode ser, por exemplo, um problema de saúde que você ficou sem trabalhar. Então a crise não precisa ser no país, pode ser apenas na sua vida. Só que a crise na sua vida é um problema para você, que pode tirar sua renda, pode apertar seu orçamento, pode consumir sua reserva. E se você não tem reserva, você se consome em empréstimo. Você não tem como passar por esses momentos. Então, se planejar é reduzir a sua vulnerabilidade. É não ser dependente do agora. É você conseguir olhar pra frente e saber o que vai acontecer com a sua vida daqui a um mês. E lembra que hoje faltou combustível no primeiro posto que eu fui abastecer. Amanhã pode ser outra coisa. Um dia a crise vai chegar. E a pergunta não é: e se ela chegar, o que vai acontecer? A pergunta é: e quando ela chegar? Você vai estar preparado para ela? E se você quiser se preparar, não para uma crise, mas preparar a sua vida para a vida que você realmente quer ter daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você pode entrar em contato comigo, porque eu tô aqui para te ajudar. Afinal de contas, eu sou Maurício Leite, o seu planejador financeiro.